E se eu te disser que alguns povos europeus da pré-história utilizavam armas de ossos humanos? O uso de ossos animais manteve-se bastante banal para armas e diversas outras aplicações durante a história. No entanto, é bem mais estranho quando falamos em utilizar ossos humanos em artesanato, ferramentas e armamento, já que adicionamos uma simbologia muito maior aos esqueletos humanos. Trabalhos litorâneos mais recentes na costa da Holanda começaram a revelar inúmeros artefatos arqueológicos, com a retirada da areia do fundo do mar. Mas eram trabalhos de engenharia, e não de arqueologia. Como consequência, então, não receberam o merecido valor científico, conforme relata Smithsonian Magazine. No entanto, novos trabalhos científicos resolveram olhar para alguns dos objetos, revelando detalhes incríveis, descritos em um artigo no periódico Journal of Archaeological Science, Reports. Uma terra perdida. Dentre alguns dos principais objetos que emergem das areias holandesas estão as pontas farpadas. São pontas com dentes talhados por fins bélicos, seja nas caças, seja em batalhas. Essas pontas, então, eram colocadas em flechas, arpões e lanças. Mas as pontas, além de armas de ossos humanos, localizam-se apenas na costa holandesa, no Mar do Norte. Os pesquisadores encontraram objetos semelhantes em diversos pontos do continente europeu que se estendem desde a Irlanda até a Rússia. Todos esses objetos datam de um período entre 8 e 11 mil anos atrás, ainda durante a pré-história. O estudo analisou, mais especificamente, as pontas encontradas em Doggerland, no Mar do Norte, na costa holandesa. Doggerland conectou a Grã-Bretanha, ilha onde localizam-se Inglaterra, Escócia e País de Gales, a Europa continental. Distribuição dos artefatos no Mar do Norte. Dekker et al. No entanto, cerca de 8 mil anos atrás, os últimos períodos em que os cientistas encontram as flechas, o mar subiu e inundou todo esse trecho de terra. Até hoje os pesquisadores encontram evidências arqueológicas, esqueletos de animais e esqueletos humanos. Esses objetos muitas vezes se desprendem sozinhos do fundo do mar e aparecem nas praias. Para que utilizar armas de ossos humanos? A equipe analisou, mais especificamente, as espécies de animais donas dos ossos, as pontas farpadas. Eles não sabiam se funcionaria, já que o método que se utiliza para esse tipo de estudo analisa algumas proteínas presentes nos ossos. Será que após permanecer milênios cobertas pelo mar, as pontas ainda manteriam essas proteínas? E funcionou muito bem. A maior parte das pontas estudadas eram de ossos da espécie veado vermelho, mas eles encontraram 2 pontas de ossos humanos. As 2 pontas de ossos humanos. R.J. Lohmann. No início do texto eu falei da simbologia dos ossos humanos, correto? Mas utilizar armas de ossos humanos tratava-se de uma prática simbólica, conforme conclui a equipe. Se eles utilizassem quaisquer ossos, os pesquisadores encontrariam mais ossos de outras espécies, restos de carnes que serviam como alimento, além de chifres. Deve haver alguma outra razão, uma razão cultural, pela qual era importante usar essas espécies, diz o principal autor do estudo, o arqueólogo Johannes Dekker, a Smithsonian Magazine. No entanto, não sabemos o que levou aqueles povos a adotar essa simbologia. Você pode medir o osso moderno para ver suas propriedades como uma ponta de projétil, diz Dekker. Mas ele completa dizendo que você não pode medir os pensamentos na cabeça de um caçador-coletor mesolítico. Isto é, só conseguimos entender comportamentos provenientes de razões objetivas, o que não é o caso. O estudo foi publicado no periódico Journal of Archaeological Science, Reports. Antigos caçadores europeus transformaram ossos humanos em armas. Cientistas sugerem que pontas farpadas de 10 mil anos lavadas em praias holandesas foram feitas por razões culturais. Osso humano esculpido em uma ponta farpada. Um dos pontos ósseos humanos analisados no estudo, encontrado por Willy van Ingerden em janeiro de 2017. Willy van Ingerden. Por Bridget Alex. Smithsonianmag.com. 21 de dezembro de 2020. À medida que a idade do gelo diminuía, o derretimento das geleiras afogou o território de Doggerland, o terreno que antes ligava a Grã-Bretanha ao continente europeu. Por mais de 8 mil anos, armas distintas, pontas delgadas e dentadas, feitas pelos últimos habitantes da Terra repousaram no fundo do Mar do Norte. Isso foi até que engenheiros do século II, com dragas mecânicas,
começaram a escavar o fundo do mar e usar os sedimentos para fortalecer as costas da Holanda. O trabalho em andamento também, acidentalmente, trouxe artefatos e fósseis das profundezas para as praias holandesas. Os aficionados por caçadores de fósseis coletaram essas descobertas, acumulando quase 1000 das armas de osso dentado, conhecidas pelos arqueólogos como pontas farpadas do Mesolítico. Não conhecido apenas do Mar do Norte, pontos farpados foram encontrados em locais da Irlanda e Rússia, datando de 8.000 a 11.000 anos atrás, quando as últimas forrageadoras habitavam a Europa antes da chegada dos agricultores. Os povos mesolíticos provavelmente prendiam as pontas a hastes mais longas para fazer flechas, lanças e arpões, chave para seu sustento de caça e pesca. Mas os estudiosos ignoraram principalmente os pontos farpados que pontilham as praias holandesas porque eles não foram recuperados de escavações sistemáticas de sítios arqueológicos adequados, como os pontos farpados encontrados no Reino Unido e na Europa continental. Agora, uma equipe, liderada por arqueólogos da Universidade de Leiden, analisou algumas das armas destruídas, realizando medições moleculares para determinar de quais espécies as pontas farpadas foram feitas. Os cientistas queriam principalmente testar se esse tipo de análise, que depende da sobrevivência de proteínas no osso, era possível para artefatos enterrados debaixo da água por milênios. O método não apenas funcionou, como também apresentou resultados chocantes. Embora a maioria das pontas de aproximadamente 10.000 anos de idade fossem feitas de osso de veado vermelho, 2 foram feitas de esqueletos humanos. Como um especialista neste campo, eu realmente não esperava isso. É muito legal, diz o arqueólogo da Universidade de Newcastle Benjamin Elliott, que não esteve envolvido na pesquisa. Nunca antes os arqueólogos encontraram evidências inequívocas de que os antigos europeus transformavam ossos humanos em armas mortais. Os cientistas do estudo ficaram intrigados sobre o motivo pelo qual os povos mesolíticos usavam veados vermelhos e esqueletos humanos como armas. O que está acontecendo com esses pontos? Diz Virginie Sinetti-Mariotti, antropóloga do Instituto Max Planck em Leipzig, Alemanha, que trabalhou no projeto. O que isso significa? Preocupações práticas ou econômicas pareciam explicações improváveis. Outras matérias-primas, como o chifre, estariam mais prontamente disponíveis e duráveis. Em vez disso, os pesquisadores concluíram que os antigos caçadores escolheram esses ossos em particular por razões simbólicas, relacionadas às suas crenças sociais ou espirituais. Esta não foi uma decisão econômica, diz o arqueólogo Johannes Decker, principal autor do estudo, a ser publicado no Journal of Archaeological Science, relatórios. O movimento econômico teria sido para os antigos caçadores-coletores produzirem pontos fortes, rapidamente a partir de partes de animais que sobraram das refeições. Nesse caso, os pesquisadores esperariam encontrar pontas feitas de chifres, bem como ossos de auroques, outras espécies de veados e alces da Eurásia. Essas criaturas vagaram pelo Mesolítico do Gerland, e experimentos de arqueólogos modernos mostraram que seus ossos são excelentes armas de projétil. O fato de os cientistas terem encontrado predominantemente veados vermelhos e ossos humanos sugere, deve haver alguma outra razão, uma razão cultural, pela qual era importante usar essas espécies, disse Decker, um estudante de mestrado na Universidade de Leiden, na Holanda. As motivações específicas que impulsionam essa moda do Gerland, no entanto, permanecem um mistério. Você pode medir o osso moderno para ver suas propriedades como uma ponta de projétil, diz Decker. Você não pode medir os pensamentos na cabeça de um caçador-coletor mesolítico. Ainda assim, saber que o Mesolítico usava ossos humanos dessa forma é uma grande descoberta. A coisa humana é um choque completo, diz Elliott. Pontos farpados. Este gráfico mostra os pontos farpados analisados no estudo, as praias em que foram encontrados e o provável local de dragagem dos sedimentos originais no Mar do Norte. Decker et al. Na imprensa jaz. Relatórios, arquivo original fornecido por Decker. De acordo com ele, pesquisadores anteriores sugeriram que o osso humano consistia em algumas pontas farpadas especialmente longas encontradas na Irlanda. Essas especulações baseavam-se no fato de que não havia muitos mamíferos de grande porte, além dos humanos, na ilha quando os artefatos foram feitos. Mas, até recentemente, não existia nenhuma tecnologia para testar essas afirmações. Geralmente, os arqueólogos podem examinar um osso e, com base em seu tamanho e contornos,
saber a parte do corpo e o tipo de animal de onde veio. Mas isso é quase impossível para os pontos farpados porque as características de identificação foram reduzidas e desgastadas durante a fabricação, uso e enterramento. Na última década, foi desenvolvida uma nova tecnologia que resolve esse problema. O método Zooarchaeology by Mass Spectrometry Zooms detecta os blocos de construção moleculares do colágeno, a principal proteína do osso. Como esses componentes de colágeno diferem ligeiramente entre os tipos de animais, medi-los pode indicar a espécie de um osso, mesmo para pedaços de esqueletos ou artefatos esculpidos que não podem ser identificados por características visuais. Durante os zooms, os cientistas dissolvem quimicamente um pedaço de osso em pó para extrair moléculas de colágeno, que são executadas por meio de um instrumento de medição. O método provou ser útil para distinguir ossos de criaturas de aparência semelhante, como ovelhas e cabras, ou ratos e camundongos. E para locais da Idade da Pedra, o processo foi usado para escanear milhares de pedaços de esqueletos do tamanho de palitos de fósforo para encontrar espécimes raros de Neandertal, denisovano e Homo sapiens entre pilhas de ossos de animais. Desde a sua introdução em 2009, o Zooms tem sido usado com sucesso em restos de dezenas de sites em todo o mundo, que datam da Idade da Pedra até os tempos modernos. Mas os cientistas questionaram se o método funcionaria em pontos de Doggerland Mesolítico. Milênios no fundo do mar podem ter destruído as proteínas de colágeno. O desafio aqui era se conseguiríamos extrair colágeno e realizar a identificação de espécies de materiais que ficaram submersos na água por tanto tempo, diz Sinead Marriott, que trabalha para inovar os protocolos dos Zooms por meio de sua pesquisa. Em 2018, Decker decidiu tentar, em um pequeno projeto para sua tese de bacharelado em arqueologia na Universidade de Leiden. Decker obteve permissão de uma dúzia de colecionadores para raspar ou lascar um pedaço de osso de suas pontas farpadas. Ele trouxe as amostras para o Instituto Max Planck em Leipzig, Alemanha, e trabalhou com Sinead Marriott para executar a análise dos zooms. Colaboradores da Universidade de Groningen mediram datas de radiocarbono, confirmando que os artefatos eram da Idade Mesolítica. Para estudiosos da pré-história europeia, os novos resultados são tentadores, mas apresentam mais perguntas do que respostas. Como o estudo testou apenas 10 pontos, levados à costa, os cientistas não sabem com que frequência e em quais circunstâncias as pessoas se armam com ossos humanos. É muito interessante que eles tenham encontrado 2 humanos lá, de 10 analisados no total, diz Teisetiner Trolligensen, pesquisador de pós-doutorado da Universidade de Copenhagen, que não esteve envolvido no estudo. Mas pode muito bem ser que tenham encontrado agulha no palheiro. No início deste ano, Jensen e colegas publicaram um estudo muito maior dos zooms, que determinou os tipos de animais compreendendo 120 pontas farpadas mesolíticas recuperadas de turfeiras da Dinamarca e Suécia. Eles encontraram ossos de veado, alce, bovino e alguns ursos pardos, mas nenhum do Homo sapiens. E concluíram que os artesãos do Mesolítico escolheram tipos de osso com propriedades mecânicas preferíveis. Os caçadores escolheram seus médiums por razões práticas, não por considerações culturais. Os resultados divergentes levantam a possibilidade de que apenas os habitantes de Doggerland transformaram ossos humanos em pontos mortais durante o Mesolítico. Pode ser que haja pessoas estranhas lá. Pessoas que fizeram coisas diferentes, diz Jensen. Ele e outros estudiosos esperam que essas questões sejam esclarecidas por meio de mais trabalhos de pontos farpados dos zooms. Embora o novo estudo tenha analisado um pequeno número de artefatos, ele mostrou o valor científico dos artefatos lavados nas costas holandesas. Idealmente, adoraríamos que os artefatos viessem de contextos escavados com segurança, diz Elliot. Mas os locais de Doggerland ficam abaixo do Mar do Norte, então descobertas de praias fora do contexto oferecem evidências acessíveis e valiosas. Não podemos ser snobs sobre isso, diz ele. Temos que realmente abraçá-lo e tentar obter o máximo de informações e compreensão desses artefatos possível. A cada dia, mais fósseis e artefatos aparecem nas praias holandesas, atraindo um número crescente de colecionadores como Obi. O grupo do Facebook para esta comunidade agora inclui cerca de 600 membros, de acordo com seu moderador Erwin Vanderlei de Rotterdam. A competição também é muito grande, diz ele. Rick Van Bragg, um estudante universitário em Haia, encontrou cerca de 10 mil itens antigos desde que começou a pesquisar, há quase 10 anos.
Van Bragg e Vanderlei inseriram seus pontos farpados no estudo dos ohms. Enquanto o artefato de Vanderlei não produziu resultados, o ponto de Van Bragg foi identificado como veado vermelho de 8.000 anos atrás. Os dois colecionadores ficaram fascinados com a notícia de que o osso humano formava duas das pontas. Além dos pontos de ossos, as marés que inundam as praias holandesas deixam cair dentes de tubarão, ferramentas de sílex feitas pelos neandertais, fósseis de mamutes extintos e outros tesouros. No entanto, é preciso prática para localizar os achados, e a maioria dos banhistas não sabe o que está lá. No verão, há muitas pessoas na praia e elas simplesmente pisam em tudo, diz Van Bragg. Eles não veem isso. Nota do editor, 21 de dezembro de 2020. Este artigo afirma erroneamente que os engenheiros do século XXI dragaram o fundo do mar. Foram os engenheiros do século XX que iniciaram o trabalho. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.